Então, você é católico por qual razão específica? Ixi, cara, como que eu vou falar? Não consigo. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no centro de Londrina, atrás de mim tem a Catedral Metropolitana de Londrina. Eu estou aqui para indagar o nosso povo católico com uma grande intenção, que é descobrir se eles sabem de fato defender a sua fé. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo uma situação realmente calamitosa da nossa fé católica. Eu vou dar alguns dados aqui para você. A gente tem uma diminuição absurda do número de católicos no Brasil a cada ano. E desde 1940, nós éramos 90% dos católicos no Brasil, nos anos 50 também. Depois, hoje, nós não passamos de 50% da população brasileira. Ou seja, a previsão é de que a coisa continue caindo até que nós sejamos minoria. O Brasil, inclusive, segundo a pesquisa da Catholic News Agency, é um dos piores países no ranking de percentual de católicos que vão à missa todos os domingos. Apenas 8% dos católicos brasileiros vão à missa todos os domingos. Isso nos leva a crer uma coisa muito séria, que nós não teremos mais novas gerações de cristãos no futuro. E por que isso é muito grave? Primeiro, o aborto está avançando na América Latina como nós nunca vimos antes. E nós não teremos católicos suficientes para defender uma coisa tão importante que é a vida, o direito fundamental de todos nós. Veja que na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, já legalizaram ou então avançaram essa pauta. Pautas anticristãs como ideologia de gênero estão crescendo, como o cerceamento da liberdade, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade religiosa, crescem a cada ano com uma força estrondosa, inclusive, por exemplo, a eutanásia, que é cessar a vida antes do seu fim natural. O aumento absurdo do número de divórcios e fins de casamento, pessoas tendo menos filhos, e a gente observa isso acontecendo no mundo inteiro, e o Brasil não é exceção. Então nós precisamos urgentemente de um exército de católicos bem preparados, que saibam defender a sua fé, e hoje nós vamos testar algumas pessoas aqui na rua para ver o quanto elas sabem defender a sua fé católica. Vamos lá. Eu tô aqui com qual é o seu nome? Vera. Você se importa em responder a sua idade? 54 anos, com muito amor. Com muito amor. Você é católica, então? Sou. Qual é o seu nome? Pedro Henrique, Pedro Henrique, qual é a sua idade? 19 anos. Você é católico? Sou. Qual é o seu nome? Márcia Pinheiro, Você tem qual idade, Márcia? 52. 52. Você é católica? Sim. Topa o desafio de... Não praticante, mas sim. Tá bom, mas nós estamos na catedral aqui, um lugar de receber Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, vamos imaginar que você tá em casa vendo TV e aparece uma reportagem com uma notícia de um acontecimento horrível. Tipo um incêndio grave numa escola em São Paulo que queimou um monte de criança, outras ficaram em estado grave, né? E os pais desolados, desesperados, dando entrevista, estão com aquele vazio ou do filho machucado ou do filho morto. E nesse momento, sua filha ou seu filho de 8 anos de idade, pequenininho, olha pra você e pergunta se Deus existe, por que há tanto mal no mundo? Que resposta você daria? Que resposta daria? É. Nossa, que pergunta, hein? O quê? Como? Complicado, né? É. Você enfiar na cabeça de uma criança de 8 anos que o mal existe e que a gente Pode tem ser que de um rezar. adulto também. É. Deus, quando deu livre-arbítrio pra gente, né? Tudo já diz, né? Livre-arbítrio. Então as pessoas já sabem o que fazem. Então às vezes Deus não é que permitiu aquilo, mas também não tem como impedir. Mas eu diria que Deus existe porque só você olhar em volta de tudo. A nossa vida já diz que ele existe, né? E por que o mal existe se Deus é bom? Porque as próprias pessoas permitem que aconteça. Entendi. Então Deus deixou acontecer. Mas não deixou acontecer, mas como que Deus frearia uma pessoa com essa intuição? Uma pessoa que está toda consumida pelo ódio e faria isso. Vera, a gente acabou de passar pela Semana Santa, né? Teve a Páscoa. A nossa Bíblia diz que Jesus veio, passou a sua vida, viveu a sua paixão, morte e ressurreição. E isso está fundamentado bastante na Bíblia, né? A pergunta é por que a gente deve confiar na Bíblia? A Escritura é confiável? Muito. Porque se você for ver, o que está acontecendo é bíblico. Pode dar um exemplo? Porque ele foi dito pelos profetas, né? Muito. Acho que ela é a base para nossa vida, né? Se você pegar a Bíblia e ler ela toda, mostra tudo, desde a hora que você acorda, desde a hora que você vai dormir, mostra o que acontece no seu dia a dia. Pode dar um exemplo? Bom, a minha mãe era católica, me ensinou que Deus existe, que Jesus existiu, que ele foi morto, crucificado, ressurgiu no 3º dia. Certo. Eu quero crer que ela esteja certa, Entendi. né? Então, A questão do que você acabou de dizer. Os alunos, hoje em dia, você fala assim, meu filho está estudando. Está seguro? Não. Mas por que eu deveria confiar nisso? Porque vem de Deus. Como é que você sabe que vem de Deus? A minha fé permite eu acreditar nisso. Como eu posso saber que é confiável as Escrituras? eu cresci com essa fé. Certo. E eu espero em Deus que ela esteja e que eu não esteja enganada. A sua mãe tá certa. Claro. Segundo algumas pessoas, dizem que todas as religiões levam a Deus. Já ouviu isso?
Já. Você já ouviu falar na analogia do elefante? Não. Não. A analogia do elefante diz assim, que todas as pessoas que seguem alguma religião são como cegos que estão apalpando um pedaço do elefante. Então quem pega na tromba do elefante diz que Deus é a tromba. Quem pega no rabo diz que Deus é um pedaço de pele comprida. Quem pega na perna fala que Deus é uma coluna. Quem pega na barriga fala que Deus é uma barriga mole. E por aí vai. Mas todos estariam se referindo ao mesmo Deus. Então hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo. Dito isso, a pergunta que eu tenho que fazer a você é a seguinte. Por que você é católico e não de outra religião? Porque eu nasci no católico, né? Eu acredito muito em Nossa Senhora, eu tive visão dela, entendeu? Então eu tenho uma história de vida que Te liga a mãezinha. me liga a ela, desde a minha gravidez até a perca da minha filha, Entendi. entendeu? Primeiramente por causa da vivência da minha família, né? Sim. O que muitas pessoas perguntam é como é Deus que eu não vejo, né? Não sinto. Alguém vê o vento? Ninguém vê o vento. Mas ele tá aqui, não tá? Então, Deus é assim. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Isso me motiva a acreditar cada vez mais na Igreja Católica e pelas vivências também que você pegar para estudar. É a primeira igreja e é a igreja fundada por Deus. Então, você é católico por qual razão específica? Por qual razão? Você é católico? Não, eu vou à missa, bonitinho e tal. Ixi, cara. 2000 anos depois. Não tem como explicar. que responder essa pergunta, ao menos pra Deus. Não tem como explicar, cara. Não tem como explicar por que eu sou católico. Eu nasci católica. Fui desde pequenininha acreditando no que a minha mãe me ensinou, que a minha religião já desde pequenininha foi católica. Eu não vejo motivo. Ninguém até hoje me deu outro motivo para não acreditar que tu és pedra, sobre essa pedra de querer a minha igreja. Alguém tem que me provar o contrário com Bons argumentos. bons argumentos. Certo. Então, mas você acha que todas as religiões levam a Deus igualmente? Não. Não, só a fé católica. Tá bom. E mais uma pergunta, a última dela. Você sabe que a fé católica está diminuindo no Brasil, não sabe? Muito. Tá. Qual que você acha que é a razão? São muitos fatores, porque a cada dia aparece uma nova coisa. Cada dia aparece um novo acontecimento. Quer dar cada um dia. exemplo? Um exemplo que eu poderia dar. Não sai nada. Uma das coisas que eu me distanciei um pouco da Igreja Católica é devido às coisas que eu vejo, tá certo? Eu não posso ir pelo homem, eu tenho que ir pela a minha fé. Às vezes ficam umas coisas bem visível. Lincoln, a mãe tá sendo entrevistada aqui, já nós sai aí. Já a mãe liga pra você. Falta engajamento dos próprios celebrantes. Eu vejo muitos padres meio assim, eles só vêm, celebram a missa e saem correndo. Certo. Pode ser por falta de tempo? Pode. Mas eu acho que falta um pouco de engajamento. De ir atrás do cristão para saber por que o católico não está indo na igreja. O cristão, o evangélico, ele vai. Aí eu vou na igreja católica, eu vejo um padre da paróquia de onde eu morava, ele não fez o batizado do meu filho porque eu não era casado na igreja. Mas ele fez um casamento de uma menina grávida, de branco. O que significa o branco? Não é pureza? Aquela pessoa estava lá no altar, ela estava pura? Entendi. Entendeu? Então quer dizer, eu tô no mundo, pode também estar. Então é onde eu comecei a distanciar. Você entendeu? Entendi. Que a gente é livre. Mas eu acho que a gente tinha que ter um engajamento assim, melhor para acolher. Porque às vezes até psicologicamente a pessoa tá lá despreparada para até para ir na missa. Ela não vai, eu não preciso ir não, eu tô passando por dificuldade. Ninguém vem nem saber por que eu tô assim, nem perceber a minha falta na igreja. E da parte dos fiéis? Você acha que os fiéis têm alguma culpa? Falta de perseverança. Lógico que tem. É assim, é o conjunto, né? É um negócio que fecha ali, né? Você me permite eu responder as 3 perguntas que eu fiz pra você? Te dar explicar um pouquinho melhor? Sobre essa questão do mal e do sofrimento, a gente pode responder e dizer muitas coisas, mas eu acho que a principal delas, que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões, é que no momento que a gente vê todo esse sofrimento que tem no mundo, e todo mundo tem, você perdeu a sua filha, por exemplo, que você apontou, Deus não ficou distante da nossa realidade. O que ele fez? Ele se encarnou. E ele foi morto, teve o seu corpo quase destruído pela sua própria criação e sofreu junto conosco e por nós. E isso torna a fé cristã, a fé católica, diferente de tudo e traz Deus muito mais próximo de nós. O que de algum modo também nos leva para a segunda pergunta, que é sobre a confiabilidade da Bíblia. Porque ela não só é uma coisa que prevê também, teve muitas previsões e profecias, mas ela também é o documento que a gente tem mais, vamos dizer assim, analisado do mundo. Todos os textos que a gente tem na Bíblia, a gente tem em vários lugares do mundo cópias iguais.
de diferentes épocas, de diferentes línguas, de diferentes povos, o que nos indicam que ele não foi adulterado, por exemplo, pela igreja, Sim. para tentar convencer as pessoas. E a última delas, sobre todas as religiões levarem a Deus, também está ligada à primeira resposta que eu te dei. Ou seja, nenhuma delas teve um personagem que mudou a história antes e depois dele, como foi Jesus. Nenhum outro personagem da história, como Jesus Cristo, foi tão analisado, tão estudado. E a coisa mais séria que eu acho que a respeito da ressurreição de Jesus é que nenhum dos apóstolos esperava que Jesus fosse ressuscitar. Você lembra que na história da ressurreição nenhum apóstolo ficou na beira do túmulo, né? Não. Jesus falou que ia ressuscitar e ninguém ficou. Então nem eles acreditavam. E aí, de repente, eles começam a narrar aquilo, dizendo que aconteceu. E não só isso, eles dão a vida por aquilo. Você daria a sua vida por uma mentira? Então essa é uma das evidências que a gente tem de que a ressurreição de Jesus é verdadeira. E que, portanto, a Páscoa faz sentido, a vida eterna faz sentido. E o Cristo que a gente comunga na Igreja Católica, né, na hóstia consagrada, é o Cristo ressuscitado. É corpo, sangue, alma, divindade. Aquele mesmo que ressuscitou e está entre nós agora. Você está disposta a ser uma católica de BGE e mudar para uma católica mais assídua? É o que eu venho tentando fazer. Ai, que bom, louvado seja Deus. Tanto é que eu vim hoje assim, no susto, no supetão. Bom, pessoal, como vocês viram, este vídeo não foi feito à toa. A situação é muito séria. E eu e você precisamos urgentemente aprender a defender a nossa fé e ter fundamentos e saber da razão da nossa esperança. Agora, eu pergunto para você, você saberia responder a estas 3 perguntas que eu fiz aqui para as pessoas na rua? Então, lembre-se, clique no botão aqui embaixo de se inscrever, marque o sininho para receber as notificações, deixe os seus comentários e até o próximo vídeo.